Ora viva, muito boa tarde a todos os nossos caríssimos telespectadores, aqueles todos que estão em nossa grande companhia. Já está no ar o nosso magnífico podcast. Na verdade, hoje trouxemos um tema bastante pertinente que é a comunicação em foco, onde já se faz presente os meus caríssimos convidados que vou cá saudá-los respeitosamente. Muito boa tarde e sejam bem-vindos. Viva! Como eu dizia, hoje vamos cá poder falar de um tema bastante pertinente que é a comunicação em foco. Mas quero atualizar os meus caríssimos ouvintes de que os meus convidados, temos conosco a Teresa Segunda, que por sua vez é comunicóloga, Teresa Sões, socióloga, Amélia Teodoro, advogada, Eduardo Jamba, ativista social e por último, Cristiane Ricardo, diretora municipal da educação, que por sua vez ela não se faz presente. Mas, na verdade, vou cá já fazer a primeira pergunta ao nosso ativista social. Doutor, o que é que tens a nos dizer sobre a comunicação? O que é mesmo a comunicação? Obrigado pela cedência da palavra. Eu aproveito para saudar os meus colegas de painel. Os meus colegas de painel. A princípio, a comunicação é a ação de emissão e recepção da mensagem. Ela é feita de forma. Ela é feita de duas formas: verbal e não verbal. Quando estamos a falar da verbal, estamos a falar de fala e escrita. A não verbal, estamos a falar de sinais e expressões faciais. Viva! E um dos convidados também tem uma ideia, ou nem por isso, para poder acrescentar na ideia do doutor. Ok, obrigada pela oportunidade. Primeiramente quero saudar os meus colegas do painel e aos nossos caros telespectadores. E eu quero aqui responder concernente à pergunta que foi nos dada, a comunicação. O que é que realmente vem a ser a comunicação? A comunicação é um processo de interação social, praticamente é uma ferramenta que socializa os indivíduos, porque é por meio da comunicação que nós nos mantemos informados. E não só, há aqui certas pessoas que praticamente têm feito, se calhar, alguma confusão a diferenciar o que é falar, né, e comunicar. Falar é uma arte de convencer, persuadir e falar o que é que eu posso dizer? Falar é praticamente o processo, a arte de emitir Certo. e apenas falar para um público-alvo. E não haverá uma forma de recepção. Eu digo assim, uma forma de recepção de mensagem. Termino por aqui. E os doutores aqui podem me explicar como é que a comunicação em foco influencia a opinião pública, mas gostaria tanto de ouvir a nossa advogada, uma vez que ela é advogada e me parece que ela tem mais conteúdo ou tem mais argumento acerca desta pergunta. Bem, do ponto de vista jurídico, a comunicação influencia. Perguntava eu, como é que a comunicação em foco influencia a opinião pública? Se a doutora de momento não tem ideias, podemos ouvir a nossa comunicóloga. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade cedida, renovar os votos de boa tarde, caríssimos colegas do painel. Reforçando aqui o que tende a ser a comunicação em foco, primeiro teremos de entender o que é o foco. O foco é o sentido ou o estado de concentração em alguma coisa ou em algum objeto. Já a comunicação, como os meus colegas bem disseram, é comunicar ou transmitir alguma mensagem. Então, alinhando ou conectando essas duas palavras, podemos entender que a comunicação em foco tende a ser a importância que nós damos a determinados assuntos e caracterizá-los de acordo com o nosso entendimento. Certo. Sim. E a doutora já aqui Aqui podem me explicar se as redes sociais ajudam ou prejudicam na comunicação. Porque, na verdade, há quem diz que as redes sociais vêm com o objetivo de prejudicar a comunicação. E há quem diz que
as redes sociais vêm com o objetivo de ajudar ou melhorar a própria comunicação. E qual é a visão do nosso doutor aqui que tem acerca dessa questão? Pronto. Mais uma vez, obrigado. As redes sociais, no meu ponto de vista, prejudicam bastante a sociedade, a nossa sociedade. Prejudica de que maneira? Prejudica porque quando o indivíduo emite uma mensagem, emite uma mensagem no ar, o nosso receptor, quando vai interpretar, quer dizer, não vai lhe cair bem, não vai lhe cair bem. Então, vai criar confusão e aquele todo distúrbio que vai causar, então, não vai cair bem na sociedade. Será que o doutor está a ser coerente em dizer que as redes sociais prejudicam? Correto, sim, estou a ser coerente. Será que o doutor pode ser mais profundo e explicar como é que as redes sociais prejudicam? Porque naquilo que eu sei, as redes sociais vêm com o intuito de nos ajudar na nossa comunicação. Como nós bem sabemos que há coisas que nós vamos nos aperceber por intermédio das redes sociais. E como é que as redes sociais vão prejudicar? As redes sociais vão prejudicar quando houver a burla e quando houver manipulação de informação. Por exemplo, está a se ouvir do que? Está a se ouvir do que? Da retirada dos órgãos. Sim. Essa aqui é uma informação que prejudica. Essa aqui é uma informação que está contra a população. Então, é por ali que as redes sociais prejudicam. Os doutores têm uma ideia contra? Tenham bondade, por favor. Obrigada. Ora bem, as redes sociais, elas não prejudicam, eu acho que não prejudicam a população, né? Certo. Não, eu vejo que as redes sociais ajudam bastante a nossa sociedade. Elas ajudam a sociedade de que maneira? Nos trabalhos investigativos, usamos as redes sociais. E não só, nós vamos nos atualizando acerca de uma notícia, por vezes também por intermédio das redes sociais. Coisas que acontecem no mundo. Nós procuramos às vezes saber, tem muita gente que não vê noticiário, Certo. não vê televisão, mas se ter um telefone, né, ele vai se manter atualizado. Acho que a doutora Teresa tem algo para dizer. Tenha bondade. Sim, com base os benefícios, né? Ou então os prejuízos, os benefícios que as redes sociais têm. Eu acredito que as duas fazem parte das redes sociais, como prejudicam também como podem nos beneficiar. Nós podemos nos beneficiar de que maneira? Praticamente é por intermédio, aliás, das redes sociais que nós conseguimos nos manter informados de tudo, praticamente que tiver a se passar numa determinada localidade ou, em particular, no nosso país. E não só, as redes sociais têm vindo a facilitar bastante o processo comunicativo, porque é por intermédio das redes sociais que nós conseguimos nos comunicar com várias pessoas. Agora, caso o prejuízo, eu me foco mais nas notícias falsas, né? Notícias falsas porque há certas informações que vêm surgindo nas redes sociais que é para mesmo nos prejudicar. Por exemplo, as informações que estão a rolar nos dias de hoje concernente o João Martins. Sim. Sim, essa informação é uma informação que nas redes sociais está a vazar de uma forma rápida e imediata. E eu acredito que aquilo está a manchar a imagem não só daquele indivíduo, mas sim da família dele e não só da sociedade também em geral. Por isso que eu digo que as redes sociais têm ajudado e também prejudicar a sociedade. Certo. Senhora advogada, na qualidade de ser advogada, o que tu tens a nos dizer sobre a manipulação de informação? Olhando, Existe sim manipulação da informação, sim, porque ela vai existindo, vai existindo na informação, né? Na informação, ela funciona
vai funcionando por meio de técnicas específicas de direito e enquadra em diferentes categorias. Essas categorias que são que funcionam, que vai funcionando a manipulação sob óptica jurídica e também e também ela ela vai funcionando de que maneira? Deixa ela ela vai funcionando sob óptica jurídica, desculpa, Sim. onde ela vai operando e distorcendo a realidade, vai distorcendo a realidade para incluir terceiro ao erro. Na tua primeira abordagem, a colega disse, afirmou que juridicamente, sim, existe manipulação de informação, mas já na segunda alterou, dizendo que não, vamos dizer que vai preso, tem não sei quantos anos de prisão, pessoa que mente, mas como? É A assim, colega aqui está... existe a a manipulação existe, Sim. a manipulação existe, sim, mas também tem a lei que pune. Tem a lei que pune. Ela vai existindo. Nós podemos estar num convívio lá, sei lá, né? Ter um debate acerca A colega disse cá que a manipulação existe com uns termos bonitos e tudo mais. Então, agora quer dizer que nas campanhas públicas, né, assim, o presidente ao falar, ele costuma manipular com as palavras juridicamente aprendidas, não sei quais são. Não, a colega disse aqui, sim, manipula-se com palavras deliciosas, portanto, não sei mais quanto. A manipulação existe, mas não quer dizer que nós lá nas nossas atividades devemos manipular a sociedade. Não, Mas a não colega é isso. afirmou que juridicamente tem se manipulado, até tem Gostaria de ser comunicóloga. Qual a sua visão? Bem, na vertente comunicativa, a informação é sim manipulada, ou seja, é sim manipulável. Porque a mensagem muitas das vezes é bem definida, mas nós não sabemos como é que será a recepção do receptor. A maneira como a mensagem é entendida, essa culpa não recai ao emissor. Por isso que nós, comunicólogos, temos a obrigação de transmitir uma informação concisa, precisa e clara, por conta destes aspectos, né, da manipulação da mesma informação. Mas sim, de alguma forma, ela tende a ser manipulável por parte de pessoas, pessoas do alheio, se assim podemos dizer. Certo. Sim. E vou olhar concretamente no doutor, uma vez que o doutor é ativista social. E o doutor, o que é que tem a nos dizer? Será que, na verdade, a comunicação não verbal pode ajudar a explicar um determinado assunto? E se sim, como é que vai funcionar? Sim, a comunicação não verbal ajuda bastante a resolver uma determinada situação. Em que, por exemplo, quando nós estivemos a conversar com alguém que é surdo-mudo, Sim. nós interagimos com este indivíduo por meio de sinais. Certo. Por meio de sinais, quando nós, por exemplo, fazer assim, estamos lhe saudar. Quando nós, quando nós fazemos assim, estamos a despedir uma determinada pessoa. Então, quando nós fazemos assim, quer dizer que não estamos a dizer que isto não é correto, isto não é bom. Então, a comunicação não verbal quer dizer, ajuda bastante a resolver uma determinada situação. Certo. Doutora Teresa Sonho, do ponto de vista social, qual é o seu ponto de vista? Do ponto de vista social, a comunicação não verbal ajuda-nos a explicar um determinado assunto. De que maneira? Eu vou aqui me focar aos deficientes auditivos, não é? Sim. Por exemplo, na igreja, né? Temos pessoas que tendem a passar a mensagem ou o evangelho por intermédio de gestos feitos pela mão. E
um crente que é portador desta mesma deficiência consegue entender que a mensagem que está a ser transmitida é esta. Por Certo, isso que nós estamos aqui a dizer que a comunicação não verbal ajuda-nos sim a transmitir um determinado assunto. certo. E podemos olhar um bocado nas vantagens e desvantagens da comunicação, certo? Bem, a comunicação em si, ou seja, a estrutura comunicativa em si, não existe desvantagem, porque a objetividade da comunicação é única, que é a transmissão de alguma informação. Então, dizendo que há desvantagem, isso não existe. Simplesmente a manipulação da informação, mas muitas das vezes a comunicação é bem passada. Quanto à desvantagem, se calhar, tende a ser pelos meios usados, né? Porque a comunicação flui de acordo com os meios usados. Se forem mal usados os meios, a comunicação tende a ser perturbada, né? Mas a comunicação não tem desvantagens. Certo. Se um dos doutores tem algo para acrescentar, por favor. Parece que não percebi tão bem, mas não concordo com a nossa comunicóloga que disse que a A comunicação comunicação não há desvantagem. não apresenta desvantagem. A comunicação apresenta sim desvantagem. Quer dizer, quando estamos a usar mal, quando estamos a usar mal os nossos meios de comunicação, estamos a fazer uma desvantagem. Certo. Quando nós partilhamos, quando nós partilhamos uma mensagem, uma determinada coisa que é contra, estamos a apresentar o que é a desvantagem. Então, a comunicação apresenta sim desvantagem. Ok? Sim, mas os meios, no caso, é que são a desvantagem, não a própria comunicação. Então, quer dizer que quem vai fazer com que na comunicação haja desvantagem são os meios utilizados. Sim, a desvantagem na comunicação são as ferramentas utilizadas, porque se nós temos o objetivo de transmitir a mensagem, precisamos dos meios desses que podemos considerar aqui as redes sociais, e as redes sociais também tendem a ser os meios usados para transmitir a mesma comunicação. Logo, a comunicação tende a ser manipulada neste meado. Certo. É Na isto. verdade, assim estamos a colocar um ponto e final, onde vou dar 2 minutos a cada doutor para poder deixar uma mensagem aos nossos telespectadores. Começando na nossa doutora Teresa Sonho. Obrigada. Certo. Terminando, queremos já desejar boa tarde, ou então, independentemente do fuso horário que tiveres a nos assistir, recebam as nossas cordiais saudações e aproveitar já os nossos agradecimentos por terem nos acompanhados. A mensagem que eu quero aqui deixar, conforme nós já dissemos, o que é a comunicação, praticamente eu quero aqui dizer aos nossos telespectadores e aos meus colegas do painel que a comunicação deve ser bem usada para conquistar o respeito, para manter a união e não só também para dar dignidade à população em geral. Ok. Muito obrigada pela oportunidade de agora. Agradecer aos caríssimos telespectadores que estiveram aqui presentes a nos acompanhar. A mensagem que eu deixo na vertente comunicativa é que devemos usar a comunicação como meio de preservação da saúde mental. Usar a comunicação como a única ferramenta de apaziguar a paz no mundo. E que também a comunicação seja ser o único meio em que conseguimos nos confraternizar com o mundo. Então, que a comunicação seja fluida saudavelmente para todos os tempos. Muito obrigada. Pronto, obrigado pela oportunidade, pela mais uma oportunidade. Tá bem.
Pronto, a mensagem que eu deixo para nossos telespectadores que nos acompanharam durante nosso debate é, na Constituição da República, no artigo 40º, tem a liberdade de expressão, mas, a mensagem que eu deixo aos meus colegas de painéis, não só também aos nossos extensivos aos nossos telespectadores, é vamos, vamos gozar bem desta comunicação, ou seja, vamos usar bem desta comunicação, porque quando nós usar mal a comunicação, então a coisa não vai fluir bem, ou seja, a, ali estaremos diante das desvantagens. Portanto, vamos usar bem os meios de comunicação para não invasar a comunicação. Obrigado. A mensagem que eu tenho cá a deixar é que a comunicação, né? A comunicação é a ferramenta mais poderosa para construir pontes, alinhar expectativas e evitar conflitos. Então, devemos usar bem esta mesma comunicação. Assim estamos a dizer bye-bye a todos os nossos magníficos telespectadores, aqueles todos que estão em nossa grande sintonia. Na verdade, hoje tínhamos o privilégio de falar sobre a comunicação em foco, onde vimos que a comunicação é muito importante porque é por intermédio da comunicação que nós vamos ter diversas informações. Para dizer que as imagens é de Teresa Segunda, Teresa Sonho, Amélia Teodoro, Eduardo Jamba, Cristiane Ricardo e esta voz é de vosso amigo de sempre,